Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Faça nos dias ruins o que você faria nos dias bons. Isso se chama disciplina. A vida tem momentos de alta, momentos de baixa, é que nem a bolsa de valores. Bons momentos, momentos felizes, momentos difíceis, momentos ruins, momentos tristes. O importante é que você mantenha a sua disciplina, não se desanime e continue a fazer as coisas que você precisa fazer, tá bom? Essa é a questão fundamental. Bem-vindo aqui ao canal Viver de Renda. Nós vamos iniciar esse vídeo. Eu quero começar com uma mensagem que eu recebi do James Rossi, e ele me mandou um post dizendo, ele deu um print, na verdade, de uma notícia que dizia o seguinte: a XP Investimentos iniciou a cobertura do setor de telecom com recomendação de compra para Unifique, preço-alvo de R$ 13,00, Brisanet R$ 17,00, apoiadas principalmente pela perspectiva positiva para o setor de provedores de acesso à internet. Aí ele me mandou um print dessa notícia e depois ele colocou: após 6 meses, Brisanet está a 3,10, Unifique a 4,90. Foi a mensagem que ele me mandou. A essa época eu me recordo muito bem, porque cheguei a fazer vídeos, né, que saiu uma piada na Money Times, entendi como uma piada, né? Aquilo não tinha nenhum sentido do ponto de vista da inteligência humana. Mas eles fizeram uma matéria dizendo que haveria um duelo de titãs entre a Brisanet e a Oi. É ridícula a ideia, né? Aquilo era um escárnio à inteligência humana, não é? Porque o que é a Brisanet? Uma microempresa. O que é a Oi? Uma gigante. Uma empresa de, vamos dizer assim, com uma estrutura financeira muito pequena, com uma infraestrutura de fibra muito pequena, com uma base de clientes ainda pequena, versus uma gigante que está se reestruturando e se reposicionando. Daí a achar que a Brisanet tinha poder de fogo para combater a Oi, um deboche, não é? Um deboche. Salvo se tivesse atrás da Brisanet grandes grupos de investidores, né? Não, a empresa foi comprada, está por trás dela, sei lá, o Warren Buffett, o Elon Musk, alguma coisa nesse sentido. Então a gente saberia que dinheiro não ia faltar. Não é o caso, não é o caso, né? Então, muita gente foi no oba-oba, muita gente acreditou nessa falácia de que essas micro e pequenas empresas poderiam bombar na bolsa, e de fato foi uma grande furada, né? Uma grande furada. Eu quero compartilhar com vocês duas ideias. Uma é do Guilherme Benchimol, o CEO e fundador da XP, né? Ele tinha, certa feita, publicado uma foto que me chamou a atenção com a mensagem que ele colocou. E eu acabei salvando e resolvi compartilhar aqui com vocês. Ele colocou, à época, o seguinte texto do lado de uma foto, né? Esse cara ao meu lado começou a empreender com R$ 20.000 emprestados no cheque especial. Sem dinheiro do governo ou mamatas, conseguiu manter a maior escola de inglês do Brasil e anos depois a vendeu. Depois montou um dos maiores times de futebol da Liga Americana. Depois comprou novamente a mesma escola de inglês e se transformou em um dos maiores empreendedores brasileiros. Um prazer ter visto de perto sua obra de arte. Obrigado pelo tour no Orlando City. Você nos inspira e mostra que o impossível não existe. Qual foi o segredo dele? Não teve medo de se arriscar. Não teve medo de ser protagonista da própria vida, disse o Guilherme Benchimol, né? E ele estava se referindo a quem? Ele estava se referindo ao Flávio Augusto, né? Então, reflitam sobre isso, né? Nós não devemos ter medo de nos arriscarmos, nós não devemos ter medo
de sermos protagonistas da nossa própria história. Quem consegue dar este passo tem boas chances de construir uma trajetória de sucesso. Não pode se esquecer jamais de que precisa ter disciplina, como falamos anteriormente. Uma outra reflexão que eu queria compartilhar aqui com vocês é a seguinte: existe um ditado em português que tem uma sabedoria milenar. Ele diz o seguinte: aves de mesma plumagem voam sempre juntas. Aves de mesma plumagem voam sempre juntas. Com o passar do tempo, algumas pessoas começam a pensar fora da caixa, começam a ver oportunidades onde a maioria enxerga crise, onde a maioria tem um olhar negativo. As pessoas que pensam fora da caixa conseguem ver luz, onde a maioria vê sombra. Desafio, onde a maioria vê dificuldade. E isso vai gerando um conflito interno muito grande, porque nos sentimos deslocados de nossos grupos sociais anteriores, que nos criticam por não nos contentarmos mais com o pouco que nos era dado. Ao percebermos que temos a capacidade de ir além, então vamos nos distanciando daqueles que não têm a mesma coragem, que não têm a mesma visão e que não conseguem trilhar caminhos menos percorridos. E isso é normal, acredite, né? De fato, se você quer ser uma águia, não vai conseguir viver num grupo de pombos. Não há como fazê-lo. Da mesma forma, se você quer ser uma pomba, não vai conseguir sobreviver vivendo como uma ave de rapina. É preciso abrir espaço no guarda-roupa da sua vida, deixar amigos e colegas irem ao encontro de suas escolhas, irem ao encontro dos seus semelhantes, para que possamos então, nós também, termos a condição de conhecer pessoas novas, que compartilhem dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, dos nossos propósitos. É preciso deixar a vida seguir seu fluxo natural e nos aproximar de quem tem o mesmo mindset, de quem tem a mesma mentalidade, a mesma vontade de crescer e de fazer diferente, de realizar sonhos e deixar uma herança, deixar um legado, uma história. Afinal, aves da mesma plumagem é que voam juntas. Portanto, esteja atento à sabedoria desta mensagem e reflita sobre as suas conexões, com quem você está conectado. Essas pessoas ajudam você a acelerar o seu passo ou retardam a sua caminhada? Se desconecte das que não conseguem lhe ajudar a ir à frente. E se conecte com as pessoas que lhe inspiram, que lhe motivam e que contribuem para que você possa dar voos mais altos. Jamais se esqueça, as aves de mesma plumagem é que voam juntas. Reflita sobre isso. É uma ótima forma de nós pensarmos na nossa vida, na nossa carreira e nas expectativas que nós temos diante do futuro. Bom, eu essa semana fiz um post no Instagram com o peso dos impostos em diferentes países e coloquei apenas alguns produtos. Celular. A carga tributária nos Estados Unidos é de 7% sobre o aparelho de celular. No Brasil, 40%. A gasolina, nos Estados Unidos, 7%. No Brasil, chega a 60%. Carros, 7% nos Estados Unidos, 36% no Brasil. Cesta básica, 7% na terra do tio Sam, 20% em média por cá. Energia elétrica, 8% nos Estados Unidos versus 48%. Eu não peguei
a situação do imposto sobre telefonia e internet nos Estados Unidos, mas no Brasil, num vídeo que fiz essa semana, o Christian Gebara diz que a depender do local, podemos pagar entre 45% e 47% sobre cada R$ 100 pago numa conta de telefone ou de internet, né? Então veja a discrepância. Ah, mas você está comparando com os Estados Unidos. Vamos comparar com o Chile? O celular no Chile, a carga tributária leva 19% versus 40% no Brasil. Na gasolina, lá 19% versus os 60% no Brasil. Os carros, 19% no Chile, 36% no Brasil. Cesta básica, não há impostos sobre cesta básica no Chile. E aqui no Brasil são 20%. A energia elétrica 19% no Chile versus 48% aqui no Brasil. Podemos pegar Portugal também e comparar. Celular 23% em Portugal versus 40% aqui, 23% sobre a gasolina em Portugal, 60% aqui, sobre os carros 23% em Portugal, 36% aqui, cesta básica 23% em Portugal, 20% aqui, energia elétrica 23% em Portugal, 48% aqui. E se nós nos debruçássemos a buscar outros tantos itens, veríamos que nós de fato somos um campeão em arrecadação tributária. O custo Brasil é um dos maiores do mundo. Isso desincentiva a competitividade, os investimentos, não é? E para que servem estes impostos? Para pagar, por exemplo, o fundão partidário. Você sabe que tem um fundão partidário, não sabe que banca a campanha dessa turma toda agora para as eleições de deputado, senador, governo, né? Presidente da República. Então, esse fundão vem aí dos nossos impostos. Ah, mas os impostos são necessários para os serviços públicos. Você acha o que dos nossos serviços públicos? São de primeiro mundo? São maravilhosos? Saúde, educação, transporte, os nossos portos, as nossas estradas, a segurança pública, são compatíveis com a carga tributária paga pelo povo brasileiro? Óbvio que não. E o que acontece então? É porque o Estado vai nos sangrando todos os meses para pagar, muitas vezes, para uma elite de servidores públicos, salários astronômicos, benefícios surreais, custear todo um sistema de corrupção implantado em municípios, estados e na União. E assim o nosso dinheiro vai indo pro lixo, pro ralo, enriquecendo essa minoria que está mamando nas tetas dos governos. Nós, por alguma razão, ficamos deitados em berço esplêndido eternamente, como profetizado no hino. Assim, nada acontece. Nós não exercitamos a nossa cidadania, a nossa capacidade de protagonismo, não cobramos, e quem está se beneficiando com essa estrutura vai continuar tocando o barco deste jeito. É isso que você precisa entender. A mudança depende de mim, de você, de cada um de nós. Se não houver esse sentimento, nada, absolutamente nada vai acontecer. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Bolsa. Eu queria aqui comentar o momento da Bolsa. Quem assiste os meus vídeos, eu sei que tem pessoas aqui que são fiéis, de vez em quando aparece um estranho no ninho, né? E aí começa a falar bobagem, a gente acaba bloqueando esses estranhos no ninho, porque são aquelas criaturas ridículas, desprovidas de cérebro e que só entram para tentar tumultuar o ambiente. A gente vai eliminando essa raça porque essa raça não presta. Mas de vez em quando aparecem. Mas quem assiste os vídeos do canal desde janeiro sabe que nós projetamos 2 alvos para a Bolsa de Valores no início de janeiro. Por volta do dia 7, 8 de janeiro começamos a falar sobre isso. E dissemos, olha, a Bolsa tem 2 alvos. O alvo mais provável, 120 mil pontos. É o cenário que nós trabalhamos como cenário A, mais provável. O cenário B, 125 mil pontos. Vai depender como nós estaremos quando alcançarmos o cenário A.
Então este foi o contexto do início de janeiro. E nós trouxemos aqui um dado que muita gente pareceu não estar ainda atento, que é o fluxo dos estrangeiros na Bolsa. E por que nós trouxemos eles? Ora, por uma razão muito simples, matemática eu diria. 55 a 56% do dinheiro que transita na Bolsa de Valores do Brasil vem dos estrangeiros. Então, se entra dinheiro do estrangeiro, Bolsa sobe. Se sai dinheiro do estrangeiro, Bolsa desce. Essa é a lógica que procurei passar aqui para que as pessoas passem a entender isso. Para quem acompanha o nosso canal desde julho de 2020, sabe que nós fazemos análise de cenários de probabilidades e que a renda é variável. Não existe ciência exata na Bolsa de Valores. Por quê? Porque não é só razão, não é só racionalidade. É também emoção, é também ganância, é também medo, uma série de componentes emocionais. Por isso que existe essa volatilidade. Quem nos acompanha já amadureceu muito, eu tenho certeza, a compreensão sobre a dinâmica da Bolsa de Valores. Os estranhos no ninho, ou aqueles que chegam para criar confusão, são desprovidos de cérebro, aquela turma do caroço de feijão que não sabe fazer o álcool copo, e aí a gente vai jogando eles na lata do lixo, né, que é o devido lugar deles. Só peço a paciência de vocês que de vez em quando aparecem, e aí a gente tem que ir, vamos dizer assim, cortando o mal pela raiz. Mas veja, dito tudo isso, o que é que aconteceu, né? Nós atingimos o cenário A, né? Atingimos o cenário A, chegamos nos 120 mil pontos, na verdade até ultrapassamos, fomos a 121.570 pontos. Naquele instante, para quem nos acompanha, o que dissemos? Olha, existe uma força de estrangeiros que continua. E é possível ir até os 125 mil pontos. Vai depender da força dos estrangeiros. Então, as pessoas honestas do ponto de vista intelectual que nos acompanham sabem disso. Sabe disso. É ou não é? Houve alguma enganação com relação à evolução desse cenário aqui? Ou nós estamos sendo didáticos desde o início do ano e falando exatamente o passo a passo deste movimento na Bolsa? Acredito que quem vem acompanhando sabe o que eu estou falando e pode dar aqui o seu testemunho. Comente aqui, por favor, né? Então, nós fomos dizendo exatamente isso. Olha, existe o fluxo estrangeiro que pode nos levar aos 125 mil pontos. Iremos, não sabemos, vamos continuar monitorando a conta dos estrangeiros. Algumas pessoas me perguntaram, essa compra dos estrangeiros é em dívida e não em ações? Não, é em ações. Eu respondi isso. Estamos falando de fluxo comprador de ações, operações de compra e venda diária que dá saldo positivo na conta dos estrangeiros. Clóvis, você vê isso aonde? Eu disse, olha, eu tenho a assinatura do site Broadcast do Estadão e ali eu consigo essas informações. Tem um delay de 2 dias, mas eu consigo essas informações ali, que é um site especializado em notícias do mercado financeiro. Muito bem. Até o final de março, qual era a nossa realidade? Entravam todo mês uma média de 21 bilhões e meio, mais ou menos, de reais por mês na Bolsa. Então chegamos no final de março com 65 bilhões de saldo positivo dos estrangeiros. Quase que 21,5 a cada mês, em média, né? Vamos colocar dessa forma. E com muito poucos dias que operamos com cenário negativo ao final do pregão. Apenas 3 ocasiões tinha tido até o final de março dias, né, com resultado negativo, ou seja, mais venda do que compra. Então, essa era a característica, dizíamos, temos que ficar olhando eles. Eles vão nos dizer a hora do sinal de reversão. É isso. Gente, vamos aprender. O canal foi criado para isso. Então, desculpa, aquele que chega aqui caído de paraquedas, que não quer estudar, que é um idiota, um ignorante, uma pessoa sem capacidade de raciocínio, esse a gente não vai perder tempo, a gente vai jogando no limbo, entendeu? Vai jogando no limbo. Porque o cara é desprovido de cérebro, usa alguma coisa que o deixa sem capacidade de juntar lé com cré.
Então a gente não vai perder tempo com essa turma, né? Não vai perder tempo. Mas aquele que quer aprender, acredito que conseguiu fazer um bom aprendizado nesse início de ano. Porque o que aconteceu na Bolsa foi fundamentado. Nós saímos aqui do chute, do eu acho, para mostrar a vocês coisas muito objetivas que justificaram a subida da Bolsa até 121.570. Uma razão muito óbvia para que isso tivesse acontecido, né? E um descompasso total com os institucionais que estão vendidos desde outubro, né? Desde outubro os institucionais vendidos e os estrangeiros entrando, comprando e fazendo, surfando ondas de valorização. Os estrangeiros compraram Vale a R$ 62 e venderam Vale a R$ 100. Olha que coisa maravilhosa. Ainda ganharam na operação em dólar, ganharam nas duas pontas. Ganharam porque entraram em outubro com um dólar mais alto e estão saíram com um dólar mais barato. Então ganharam também na variação cambial. Perfeito? Compreenderam isso? Ganharam na valorização da ação e ganharam na correção cambial. 2 ganhos. Olha que coisa maravilhosa, né? Muito bem, é isso que a gente precisa entender, certo? Então, o que podemos dizer agora? Nós estamos já fazendo, porque aí tivemos que esperar abril acontecer, porque a gente analisa cenário, a gente não, a gente analisa os dados, os fatos, né? Para poder tomar uma decisão, entender o que está acontecendo. Não é búzios, não é tarô, né? Não é bola de cristal, nada disso. Então, o que foi que aconteceu em abril? Em abril nós tivemos até 22 de abril, deixa eu ver se foi isso mesmo, até 22 de abril, foi uma sexta-feira, nós tivemos uma saída dos estrangeiros inexpressiva. Não entraram novos recursos na bolsa dos estrangeiros, ou seja, quando você fazia operações de compra versus operações de venda dos estrangeiros, nós não tivemos mais aquela injeção de 21 bi e meio, mais ou menos, em média, durante o mês de abril. Isso foi um fato novo, é como se eles tivessem pisado no freio e parado o carro para analisar a situação. Foi isso que eles fizeram em abril. Mas até 22 de abril, houve uma saída pequena de 1,7 bi. O que é 1,7 bi para quem tinha entrado com 65, 66 bi? Absolutamente nada. Não dava para cravar que os estrangeiros tinham decidido sair da Bolsa, mas a parada de entrada de recursos fez a Bolsa cair. A parada de entrada de recursos fez a Bolsa cair, porque os institucionais estão vendidos, e os CPFs também. E o CPF não movimenta a Bolsa, aprenda também isso, o CPF não movimenta a Bolsa. Quem movimenta a Bolsa? Estrangeiro, número 1. Número 2, institucionais, em menor intensidade, mas os institucionais. Então, essa parada em abril fez a Bolsa cair. Até 22 não nos dava nenhum indício de que o estrangeiro tinha decidido sair. Mas na última semana de abril, e aí estamos agora na primeira semana de maio, daí a importância de falarmos sobre o que aconteceu na última semana de abril. Na última semana de abril, os estrangeiros aumentaram esse processo de saída, e retiraram cerca de 5 bi, mais ou menos, 5 bilhões saíram na última semana, somando o movimento de abril. Bom, aí nós já estamos falando de praticamente 10%, vamos falar dessa forma, né? Praticamente 10% do dinheiro estrangeiro saiu no mês de abril, que tinha entrado. 10% do que tinha entrado saiu no mês de abril. Muito bem, olhando uma configuração gráfica, o que nós temos de projeções? Bom, temos a seguinte reflexão, e tudo isso são análise de cenários e de probabilidades. Temos a seguinte reflexão. Quanto mais a Bolsa corrige, mais há um ânimo e uma vontade de fazer um movimento de compra. Quanto mais a Bolsa corrige, mais ânimo aparece para haver um movimento de compra. Só que, entendo eu que neste momento nós estamos vendo aquele movimento dos estrangeiros
tendo chegado à sua exaustão e estamos já presenciando um movimento de saída dos estrangeiros. O que isso significa, Clóvis? Que agora nós começamos a trabalhar não mais com cenários para a Bolsa subindo, e sim começamos a trabalhar com cenários para a Bolsa caindo. Mas o que precisamos lembrar que a Bolsa sobe, descendo, sobe, descendo, sobe, descendo. É assim, né? Não é uma linha reta. Topos e fundos ascendentes, como se estivesse subindo um degrau de uma escada. Quando vamos cair, caímos da mesma forma, né? Nós vamos descendo, subindo, descendo, subindo. Há sempre movimentos de repiques. E nós provavelmente vamos ver movimentos de repique. Em algum momento, se nós estamos trabalhando, começando essa semana, trabalhando abaixo dos 110 mil pontos, qual o alvo numa queda em que nós estamos abaixo dos 110 mil pontos? São os próprios 110. Se nós ultrapassarmos esses 110 no movimento ascendente, nós estamos agora trabalhando, essa semana, começamos essa semana trabalhando abaixo dos 107, dos 106, dos 105, né? Então, nós temos uma possibilidade de fazer um repique buscando os 110. Podemos bater e continuar caindo, ou podemos bater e romper para cima. Se isso nós fizermos, vamos buscar o último topo subsequente, que são os 115. Você acha, Clóvis, que se isso acontecer a gente passa? Eu acho que não. O que eu estou vendo hoje é uma estrutura de descida, porque eu vejo o estrangeiro saindo. Então, se era ele que justificava a alta, na hora que ele começa a sair, o que eu vejo é a justificativa para a baixa. Quais são os alvos que nós temos para a queda? Nós temos os 100 mil pontos, que existe aí uma região de fundo duplo, os 100 mil pontos. É possível bater nos 100 mil pontos e subir, porque é uma resistência grande nos 100 mil pontos. Mas eu trabalho com, além deste cenário de buscarmos os 100 mil pontos, trabalho com o cenário de cairmos mais e irmos para a região de 94 mil pontos. Trabalho por hora com estes dois cenários de queda, 100 mil pontos e 94 mil pontos para baixo. Para cima, se subirmos, temos alvos aos 110 mil pontos, alvo 1, alvo 2, 115 mil pontos. Além disso, neste momento eu não enxergo. E podemos fazer um canal de lateralização também e ficarmos andando de lado entre um topo que pode ficar em 110 e um piso em 100. É possível ficar andando de lado. São cenários, são possibilidades. Certezas, Clóvis, você tem? Não, quem tem é Deus. Quem disser que tem, está lhe mentindo, entendeu? Agora a gente analisa cenários e probabilidades. E tudo buscando entender a fundamentação. E na hora que a gente vê o estrangeiro saindo, a gente entende que a bolsa é queda. Na hora que a gente vê o estrangeiro voltando, a gente vai de novo aqui dizer, olha, nós vamos começar a subir. Por hora, o que está configurado, ao meu ver, é um movimento de queda. Alvos aos 100 mil pontos e um alvo mais pessimista a 94 mil pontos. O que fazer, Clóvis, nas correções? São nelas que nós encontramos as melhores oportunidades da nossa vida. Para isso, você precisa escolher as empresas certas, aquelas que têm bons fundamentos, porque serão elas que vão performar muito bem no longo prazo. Então é preciso separar o joio do trigo. Tem muita porcaria, tem muita empresa que não vai prestar para nada, uma grande maioria que não serve para nada. Então você tem que separar aquelas que realmente têm potencial explosivo e que ficaram muito baratas. Não tenha medo das correções, para finalizar.
Não tenha medo das correções. Elas nos dão excelentes, eu diria, nos dão as melhores oportunidades de entrada. Saiba fazer as escolhas certas. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!